Isso. Agora faz carinho no pombo. Bem devagar. Pronto. Mais uma colher. Não é besteira não, tio. A gente tá fazendo um acordo aqui. Se o coisa entender que cada dia sem comer pombo significa mais sorvete, logo ele para com isso. Ah, mas esse é outro passo. Se ele entender que não pode comer os pombos, de repente ele ajuda a gente a só manter esses bichos meio longe. Né, coisa? É, não é pra tanto também, né? Você sabe que ouvinte nenhum entende o que você quer dizer. Pode parar os dois. Não tem nada a ver isso aí não, tio. Ah, mas você acha que é assim? No abanar de rabo? Demorou pro tio aprender a linguagem Wookiee pro pessoal entender o que ele queria dizer. E aí não parou mais de reclamar. No dia que aquele aparelhinho lá funcionar para traduzir esses seus latidos aí para inglês, aí sim a gente tá muito fodido. Porque pelo menos o idioma Wookiee é mais bonito, limpo, musical, agrada mais aos ouvidos, até quando você tá reclamando. Tá, tudo bem, já parei. Nem tem mais sorvete no pote também, ó. O que? Você tá achando pouco? Você sabe quanto é que tá o preço do sorvete? Não podia gostar, sei lá, de ração não, né? Ah, tá, até parece. Já fiquei sabendo que você tá comendo ração super prêmio, gourmet, VIP. Vamos lá. Tá ouvindo o pessoal chegando na sala já? Coisa, ó. Vou soltar o pombo e nada de avançar nele, beleza? Depois que terminar a gravação eu volto aqui pra ver se tá tudo em ordem. Vai, vai embora, pombo. E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar. Eu sou o Rodrigo Hipólito e é bem provável que eu seja o host desse podcast. Um podcast atrasado. E por que atraso? Porque a gente não ganha nada com isso. A gente faz o podcast por diversão e só quando dá uma brecha ali dos probleminhas da vida é que a gente tem as vozes de todos os integrantes. Mas, deixando as reclamações pro próximo Não Pode Chorar, com vocês, Alana de Oliveira. Oi, eu sou a Lana e... Peraí, isso daqui não é o André. Fala aí, pessoal. Eu não sou o André. Sou apenas um leitor de tela, quer dizer... Apenas não. Eu sou um leitor de tela e vim avisar que a voz do André está presente neste programa. Embora ele não esteja aqui para dizer oi para vocês. Já a Fabiana está. Olá, chapos. Eu sou a Fabiana Pedroni e eu descobri esta semana que o Rodrigo divulga meu Twitter como @sunomona, mas é @sunomoma. Explica aí para ele, Titi. Tá. Eu já vou acertar o arroba da Fabiana e eu já ia falar disso, Titi. Eu não ia esquecer, não. O Titi já
Tava achando que eu ia deixar de lado o agradecimento para Marina e para o Wendy lá do Laços Podcast, que deu uma ajudinha com um problema de comportamento da Nori, a irmã do Titi, lá no Laços 38, dicas para passear com seu cachorro, da série Adestramentos. O Laços voltou agora depois de uma pequena pausa e vale muito a pena conferir esses episódios. Então fica o seu agradecimento, Titi. Tá satisfeito? Fora isso, ouvinte, nós queremos a sua participação, com críticas, comentários e na escolha das próximas temáticas do podcast. Se te interessa opinar sobre o futuro do programa e ter a sua voz aqui no Não Pode Tocar, fica até o final que depois eu comento melhor como é a proposta do Manda Áudio. Isso é importante porque depois do Porta Sem Aldrava 5, nós vamos sair um pouco das crônicas sobre as nossas relações com as tecnologias e abordar outros temas relacionados com a arte. Por hora, sem mais delongas, vamos para o texto de hoje, o Porta Sem Aldrava 4. Esse texto fala um pouco sobre pós-humanismo, teoria ciborgue e sobre como a linguagem é a nossa primeira tecnologia. Durante a leitura, eu não me preocupei tanto com as notas de rodapé, mas para quem quiser ter acesso às referências, a postagem original vai ficar com o link no post. Fiquem agora com a leitura e depois os comentários e indicações. Porta Sem Aldrava 4, 26 de agosto de 2014. Lacan, no Seminário 2, o Eu na Teoria de Freud e na Técnica da Psicanálise, diz: a questão de saber se a máquina é ou não humana está, evidentemente, de todo resolvida. Ela não o é. Só que é preciso saber se o humano, no sentido em que o entendem, é assim tão humano. Os ciborgues sonham com... Pense que anexamos ferramentas ao nosso modo de ser desde que somos humanos. A linguagem pode ser considerada a primeira dessas ferramentas, por mais primária que tenha sido. As ferramentas servem para comunicar, para informar. Informar é igual colocar forma sobre a matéria. Matéria é igual ilé, que é igual a madeira guardada para ser tornada coisa pelo marceneiro. Comunicar é informar coisas. No caso da linguagem, informar circunstâncias. Sob essa ótica, a ideia de homem natural é uma falácia. O limite dos nossos corpos foi vencido ao pronunciarmos o primeiro som conectado com um fenômeno apenas pelo fio de ouro que é nossa vontade de significar. Nunca mais nos livramos dos vestígios deixados por cada tentativa de aprimoramento da comunicação. Mas há de se perceber que não há diferença considerável entre a fala e uma alavanca. Ambas contra-atacam, a linguagem e a alavanca. Falar nos deixou um caminho. Poder erguer pesos insustentáveis para nossos primeiros braços, ou derrubar frutas que nossas primeiras mãos não alcançariam, ou cortar a carne fibrosa que nossos primeiros dentes rejeitariam. Esses poderes também designaram caminhos. Desejamos, necessitamos de uma fruta, mas não a alcançamos. Tomamos de um galho longo e derrubamos a fruta. Num segundo momento, não importa a necessidade nem o desejo. Derrubamos a fruta porque podemos. Todas as outras possibilidades que não envolveriam a tomada daquele instrumento são impensáveis.
As ferramentas nos definiram, nos lapidaram, nos programaram e nos alimentaram. Então, sabemos uma das coisas que certamente os ciborgues comem: mecanismos de informação. Além disso, provavelmente possuem preferências por alguns temperos. O digital tem incrementado o recheio já há algumas décadas. Os gostos mais vanguardistas têm experimentado introjetar toda a sorte de sinais para comunicarem-se mais confortavelmente, não apenas com os sujeitos máquinas, mas com os objetos inteligentes e mesmo com aqueles que ainda não se manifestaram. Na prática, jamais houve uma máquina puramente sintética, nem um ser humano puramente orgânico. Nós vivemos com a tecnologia. Jamais existiu ser humano sem tecnologia. Continuamos a estender nossos braços, dedos, pernas, unhas, olhos e cada vez mais nossa cognição. O processamento de dados realizado pelos computadores não é algo externo a nós, é parte de nós. A computação é uma extensão de nossa capacidade de processamento. Encontramos modos mais eficientes de preservar e acessar a memória que a repetição baseada na efemeridade. Se isso tudo funciona, tão bem como qualquer linguagem sempre funcionou, cheia de remendos, recortes, apagões e alergias. A todo momento nossas mais novas mãos deixam os copos caírem. Descobrimos, depois, a falta de certa enzima na digestão que afeta fortemente nossa coordenação motora. Uma vez ao ano, precisamos trocar as lentes dos óculos por conta de alguns pixels mortos ou porque algum distraído fincou um garfo na tela. Deslocamos o pulso ao abrir o vidro de azeitonas escuras sem caroço simplesmente por não sabermos exatamente como segurar a tampa. Nossos joelhos falham no último degrau da escada e morremos pela queda, apenas por não ter lido corretamente as instruções do fabricante que diziam para não ficar sentado mais de 8 horas por dia. Tudo funciona muito bem. Melhor que isso, só com um design baseado num código que se autoestruture na dependência da circunstância. Felizmente, sabemos que isso é algo muito parecido com o famoso DNA, o código que não informa as circunstâncias, mas sim as cria. Nós, ciborgues, sonhamos com circuitos sangrentos. Eu acho que a ideia de ciborgue é muito interessante para discutir várias coisas na contemporaneidade. E uma delas é o que a Donna Haraway faz. Donna Haraway é uma bióloga, filósofa, escritora e professora do Departamento de História da Consciência na Universidade da Califórnia em Santa Cruz. E, em 1985, ela publicou o Manifesto Ciborgue, Ciência, Tecnologia e Feminismo Socialista no final do século XX. Mas antes de começar a falar do manifesto, eu queria primeiro traçar as definições básicas de alguns termos para tudo ficar um pouco mais claro na discussão. Assim.
as diferenças entre autômato, robô, androide, ciborgue, porque de repente para alguém tudo pode parecer a mesma coisa, mas não é. A palavra autômato vem do latim e significa agindo pela vontade própria. Autômatos são máquinas que realizam ações por meios mecânicos ou eletrônicos sem ajuda de eletricidade. Lembram humanos ou animais, como por exemplo o cuco de um relógio de parede. Ou também, como no filme A Invenção de Hugo Cabret, que se você já assistiu, sabe que o enredo do filme envolve um autômato. Robô. A palavra robô tem origem tcheca e significa trabalho forçado. Um robô é um dispositivo ou um grupo de dispositivos eletromecânicos ou biomecânicos capazes de realizar trabalho de maneira autônoma ou pré-programada. São muito utilizados na medicina, na indústria ou até mesmo em tarefas domésticas, como aqueles aspiradores de pó que andam sozinhos pela casa. Então, isso é um robô. Ou então existem aqueles robôs, ou os bots, que atuam nas redes sociais, e sobre isso eu falei um pouquinho no episódio anterior. Então, se você quiser saber um pouquinho sobre os robôs nas redes sociais, eu sugiro que você ouça o episódio anterior, o Não Pode Tocar, episódio 3. Agora, androides. Androides nada mais são do que robôs com aparência humana. Como você pode ver nas obras do Isaac Asimov, que deu origem a filmes como Eu, Robô, e também O Homem Bicentenário, de 99, que foi protagonizado pelo Robin Williams. O Robin Williams era um androide. E também o mais recente, quer dizer, não exatamente o mais recente, mas a continuação é recente, o filme original nem tanto, que é Blade Runner. Blade Runner também tem androides no filme. E também tem os geminoides, que são uma variação dos androides. Na verdade, geminoide é um androide desenvolvido pelo engenheiro japonês Hiroshi Ishiguro. E o geminoide, ele tem a sua aparência criada a partir de um modelo específico. Então, um geminoide é um androide que é uma cópia de outra pessoa. E, enfim, os ciborgues. A palavra ciborgue deriva da junção das palavras organismo cibernético. O ciborgue é um organismo dotado de partes orgânicas e cibernéticas, geralmente com a finalidade de melhorar suas capacidades, adaptar o homem a ambientes complexos ou substituir partes do corpo utilizando tecnologia artificial. Um humano formado por partes orgânicas e eletrônicas ou orgânicas e mecânicas. Agora que eu terminei de traçar essas definições básicas, eu vou voltar ao texto de Haraway. E Haraway define um ciborgue é um organismo cibernético, um híbrido de máquina e organismo, uma criatura de realidade social e também uma criatura de ficção. Realidade social significa relações sociais vividas, significa nossa construção política mais importante, significa uma ficção capaz de mudar o mundo. A Haraway, ela vai buscar na imagem do ciborgue uma forma de um novo modelo de pensar essas questões políticas de identificação. A Haraway vai argumentar em favor do prazer da confusão de fronteiras. Ela possui uma postura pós-modernista, não naturalista e imagina um mundo sem gênero, sem os papéis de gênero. Ela vai ser contra esses dualismos das tradições ocidentais, eu, outro, mente, corpo, cultura, natureza, macho, fêmea, civilizado, primitivo, realidade, aparência, todo, parte. Ativo, passivo, certo, errado, verdade, ilusão, total, parcial, Deus, homem. Então ela tenta estabelecer que nem tudo é binário, que muitas coisas são fluidas e não exclusivas. Então ela argumenta que esses dualismos são essenciais à lógica e à prática da dominação sobre as mulheres, sobre os negros, sobre a natureza, sobre os trabalhadores, sobre os animais. Resumindo, todos aqueles que são considerados outros dentro dessa lógica ocidental, capitalista, patriarcal. Haraway vai defender, então, um feminismo que incorpora um discurso anticolonialista, quer dizer, um discurso que dissolve o Ocidente.
Então ela fala sobre a dificuldade que é nomear um feminismo em um único adjetivo, porque ele comporta diversos tipos de mulheres. Citando então um trecho do manifesto, Haraway diz que as identidades parecem contraditórias, parciais e estratégicas. Depois do reconhecimento arduamente conquistado de que o gênero, a raça e a classe são social e historicamente constituídos, esses elementos não podem mais formar a base da crença em uma unidade essencial. Não existe nada no fato de ser mulher que naturalmente una as mulheres. Não existe nem mesmo uma tal situação ser mulher. Trata-se, ela própria, de uma categoria altamente complexa, construída por meio de discursos científicos sexuais e de outras práticas sociais questionáveis. A consciência de classe, de raça ou de gênero é uma conquista que nos foi imposta pela terrível experiência histórica das realidades sociais contraditórias do capitalismo, do colonialismo e do patriarcado. Então, todo esse discurso de mulheres são fracas, submissas, mulher não pode isso, não pode aquilo, tudo isso foi construído como uma forma de dominação, que não condiz com a realidade. Esse ser mulher é algo que não existe, é algo que foi historicamente construído, porque existe uma diversidade gigantesca de identidades e culturas, então isso não tem como ser definido dessa forma. Então ela defende que as feministas ciborgue não querem mais nenhuma matriz identitária natural e também defende que nenhuma construção é uma totalidade. Ela diz que, nesse contexto, deve-se combater a ideologia biológico-determinista, pois ela não é a única posição disponível na cultura científica que nos permite argumentar em favor da animalidade humana. O ciborgue aparece, então, como mito precisamente onde a fronteira entre o humano e o animal é transgredida. A ideia do ciborgue, para ela, é uma ideia que é transgressora, pós-moderna, que vai dissolver as fronteiras, que vai ser contra essas nomenclaturas totalizantes. É a luta pela linguagem, é a luta contra a comunicação perfeita, contra o código único que traduz todo o significado de forma perfeita, o dogma central do falogocentrismo. É por isso que a política do ciborgue insiste no ruído e advoga na poluição, tirando o prazer das ilegítimas fusões entre animal e máquina. Agora eu vou encerrar minha fala citando o finalzinho do manifesto, e só lembrando que o link vai estar na postagem para quem tiver interesse em ler. Eu recomendo bastante, porque além de ser muito interessante, também é uma leitura bem agradável. Então, recomendo que vocês leiam. Então, Haraway diz: não se trata apenas da ideia de que a ciência e a tecnologia são possíveis meios de grande satisfação humana, bem como uma matriz de complexas dominações. A imagem do ciborgue pode sugerir uma forma de saída do labirinto dos dualismos por meio dos quais temos explicado nossos corpos e nossos instrumentos para nós mesmas. Trata-se do sonho, não de uma linguagem comum, mas de uma poderosa e herética heteroglossia. Significa tanto construir quanto destruir máquinas, identidades, categorias, relações, narrativas espaciais. Embora estejam envolvidas, ambas, numa dança em espiral, prefiro ser uma ciborgue a uma deusa. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the 10-house gate. All those moments will be lost in time.
like tears in rain. Time to die. Já falaram antes que a nossa pauta ela deve dar um certo trabalhinho, por causa do audiodrama, por causa do casamento de falas, e daí eu fico sempre pensando em como eu me planejo para falar uma coisa e depois eu quero mudar tudo por causa de um evento mais pessoal. Isso pode deixar todo mundo meio puto, mas é impressionante como estes textos do Porta Sem Aldrava, que sempre me incomodaram, sabe, Rodrigo, sempre me fizeram querer sair deles, achava eles um tanto pesados, agora eles me fazem olhar para o mundo a partir deles. E isso é realmente irritante. Eu estava nem linda, nem maravilhosa num pleno domingo, corrigindo trabalhos de alunos, e Porta Sem Aldrava voltava a cada resmungo dos alunos com a tecnologia, a cada medo de dependência, a cada vamos nos conectar com a nossa natureza interior. E a discussão entre o que é natural ou não, ela se tornou presente mesmo em textos que eu revisava e que o assunto jamais suscitaria tal questionamento. Talvez porque muito do que a gente considera como natural também vem de um processo muitas vezes forçado de naturalização. Bom, a citação de Lacan, que abre o texto do Porta Sem Aldrava 4, não nos deixaria mais confusos. Relembrando, ela diz assim: a questão de saber se a máquina é ou não humana está, evidentemente, de todo resolvida. Ela não é. Pauzinha, né? Eu acho que toda essa certeza ela vem também de uma década em que as coisas não eram tão nebulosas como hoje. Não usem acho e certeza na mesma frase, ok? Bom, quando eu falo nebulosa, eu me refiro a como a ideia de fronteiras e definições tem sido cada vez mais tensionadas, a ponto de criarmos uma constante busca por redefinições. E aí eu não digo só do que seria ou não considerado máquina, o que seria ou não considerado humano, mas para todo esse momento revisionista do próprio modo como utilizamos os termos, como se uma névoa ela cobrisse todas as arestas e não soubéssemos exatamente onde uma coisa termina e a outra começa. Eu compreendo, lógico, o que ele quer dizer, mas o nascimento ele não vai designar necessariamente um futuro. Filho de peixe, peixinho é, blá blá blá. Nasce máquina, sempre será máquina. A ficção científica ela está aí para mostrar que nós temos muita imaginação. E Sartre está aí para dizer que imaginação não é o que está dentro da nossa cabeça, ela é algo muito mais palpável e funcional. Bom, a citação continua. Só que é preciso saber se o humano, no sentido em que o entendem, é assim tão humano. Ahá, aí que eu quero chegar. Se colocamos frente a frente dois ambientes, um com luz intensa e outro sem luz, sabemos ali criar uma dicotomia no espaço. Claro, escuro, iluminado, sem luz, iluminação, trevas, e daí vem os desdobramentos interpretativos, contextuais, simbólicos, enfim. Mas isso no meio colocamos um outro espaço, que é aquele de penumbra. A maioria das definições da palavra, e aí linguistas me perdoem a superficialidade, falam de uma gradação, de uma transição de luz para sombra. Mas a transição da sombra para a luz também não é penumbra? A penumbra que se encontra numa gradação mais próxima de um dos polos da nossa dicotomia é mais ou menos penumbra que outra gradação mais distante
bastante. Na teologia, a ideia de dicotomia aparece como um princípio de afirmação de dois elementos essenciais para a constituição do ser humano: o corpo e a alma. Mas estamos cheios demais. A Lucy Orsanic, que é uma pesquisadora medievalista, mestre da Universidade Autônoma de Madrid, e aí desculpem, mas eu acabo, inevitavelmente recaindo em cima também da minha formação, que é também medievalista, e também muitas outras coisas. Lucy Orsanic, ela vai trabalhar com um texto de Juan de Nássera, lá da primeira metade do século XVIII, que discute o caso dos monstros, mais especificamente o monstro bicéfalo de Medina. E eu não estou falando de um discurso ficcional, mas de uma construção teológica e mesmo jurídica sobre a validade de um batismo em um ser que pode possuir uma ou duas almas. O título do texto de Juan é Dissertação Curiosa, ou Discurso Físico-Moral sobre o monstro de 2 cabeças, 4 braços e 2 pernas que na cidade de Medina deu à luz Juana González, a 29 de fevereiro de 1736, escrito por Juan de Nássera, em resposta a uma consulta. Ele vai falar, dentro não só, lógico, desse título, mas de todo o texto dele, sobre como distinguir o que é um monstro ou não, o que é, aí, na sua contrapartida, humano. E se esse monstro ele é um elemento potencial para um batismo. Quer dizer, se houver o batismo desse monstro, desse sujeito, se esse batismo será válido. Nossa! Bom, eu vou deixar na descrição o link para o texto dela traduzido. Aquilo que a sociedade daquela época vai considerar como monstro vai variar com o tempo. Lúcia fala o seguinte, abre aspas, e é uma longa aspas, desculpem. Entendemos por monstro tudo aquilo que se desvia dos paradigmas de normalidade estabelecidos pela sociedade medieval e que, em termos de ficção, está relacionado ao nascimento extraordinário de seres monstruosos, como castigo divino ou advertência, ou a raças monstruosas que vivem em espaços periféricos, ou ligado ainda a metamorfoses produzidas por razões mágicas. Assim, o monstro aparece frequentemente ligado ao outro mundo, ao maravilhoso. E embora na maioria dos casos o monstruoso se associe com a esfera demoníaca, há ocasiões em que não necessariamente implica uma representação do mal, mas sim o leque de possibilidades que exerce a mão divina sobre a criação. Portanto, o monstro de um livro em particular é para o leitor medieval ficcional, como parte de um gênero literário. Mas, em contrapartida, tem sua explicação científica, teológica e até mesmo jurídica em discursos não ficcionais, como é visto no texto de Nássera. Desde tempos imemoriáveis, a imagem do monstro reflete os temores, as preocupações, as repressões próprias do homem, recaindo sobre ele um leque de possibilidades que vão desde a maravilha até a demonização. Fecha aspas. Quer dizer, trazendo aqui diretamente para a nossa discussão do Porta-se Aldrava. Cada grupo, cada momento histórico, fará uma designação entre o que lhe aflige mais, para que lado pende a gradação daquela penumbra sobre a qual falávamos. Se é que a gente pode dizer que há um consenso em relação a essas designações. Não é para todos a mesma concepção de que uma penumbra gradativamente mais próxima da sombra será mais sombria, mais perversa, ou, por outro lado, a outra ponta será mais pura, mais sincera. Essas interpretações vêm das exigências que se faz do pensamento também como uma ferramenta de trabalho. E aí a gente tem que pensar tudo o que implica dentro desse texto sobre o qual eu estou falando, sobre o texto do Juan de Nássera. A geração desses monstros ela é um tanto estranha se ela for lida fora do seu tempo, sem as suas particularidades de discurso. Se apontássemos absurdamente na rua aquele que guarda uma normalidade e aquele que é considerado um desvio, essa consideração, essas definições torpes, elas vão nos sacudir para fora daquilo que a gente quer como uma sociedade mais igualitária, em amplos sentidos. E aí eu cito uma situação extremamente constrangedora em que eu tive que ouvir de uma pessoa algo mais ou menos assim. Nossa, como aquela rampa é irritante,
colocar essa rampa na faculdade só por causa de um cadeirante. Aí eu tenho que dar voltas e voltas para chegar na sala. Não, gente, não. Né? A gente tem vários ótimos podcasts falando sobre acessibilidade que, né, ouçam, como Mamilo 58. E aí a gente percebe como que a nossa própria definição de humano, como aquilo que a gente considera ou não como humano, já vem também de um ranço social e cultural em cima daquilo que a gente tem como expectativa de normalidade e como que atualmente a gente tem buscado cada vez mais fazer uma revisão desses termos, porque eles não nos atendem mais. Parece absurdo falarmos sobre isso dos monstros hoje, e né? Se a gente trouxesse para uma outra realidade, porque já nos é claro quais que são nossas prioridades e preocupações quanto ao uso de cada termo. Palavra tem poder. E aí vamos questionar esses limites da penumbra, como se ela realmente existisse entre uma dicotomia forçada de humano-máquina. O alcance tecnológico em implantes e auxílios corporais, eles tornam uma pessoa menos humana? Claro, ainda não chegamos ao ponto estranho de dizer que a tecnologia pode tornar uma máquina humana por completo ou por partes. Enfim, será? Mas até que ponto consideramos o humano como uma definição muito arraigada de certezas que na verdade nem pertencem às gerações mais atuais? Tire sua roupa, seus sapatos, esqueça a ida ao dentista todo ano, esqueça todo o seu estilo de vida, o leitinho na geladeira, ou mesmo a existência polêmica de ingerir leite, etc, etc. O que nos resta? Resta aquilo que é natural? Fica um dia sem seu celular. Me deixe, como Fabiana, super-humana, um dia sem o meu óculos. Isso me torna mais ou menos humana? Será que esse questionamento ele tem um fundamento tão explícito e tão fácil assim de se dialogar e de definir? A Fabiana, ela é definida humana a partir da sua geração, de um sexo blá blá tradicional e blá blá família e é natural ser gerado em família? Família faz parte de natureza? E eu sei, a gente vai longe se entrar nessas questões, mas elas servem para a gente se alfinetar com aquilo que naturalizamos. Vejamos o caso do Neil Harbisson, que é um artista audiovisual. Em 2004, ele foi reconhecido legalmente como um ciborgue. Sim, temos um humano que é reconhecido legalmente como um ciborgue. E desde 2010, ele luta na Fundação Ciborgue, que ele é presidente, pelos direitos dos ciborgues. Ele ajuda os humanos a se converterem, se transformarem em ciborgues. Observe como esse discurso ele entra ali em tensão com aquilo que a gente falava daquele sujeito bicéfalo de Nássera, que Nássera ali considerava um monstro. Neil ele possui uma condição de nascença que o limitava a ver o mundo em preto e branco. Daí ele criou, com a ajuda, claro, né, de outras pessoas, instituições, enfim, um olho, o iBorg, que o permite escutar as cores. Ele vê o mundo em sons a partir de implantes que constroem ali um novo órgão. Ele tem uma antena, como que, de fato, ali, como não é, né, uma antena que é um órgão externo, que ela vibra e manda a recepção dessas cores para a cabeça, para que ela seja ali interpretada, e que ainda tem conexão com a internet. É um órgão que tem conexão com a internet. Pensamos em como isso é monstruoso, mas que esse implante ele foi criado baseando-se na observação também da natureza. E eu não falo necessariamente natureza como algo natural, né? Natureza, bichinhos, fofinhos, não tão fofinhos, enfim, como outros seres, eles veem o mundo. O reconhecimento de Neil como um ciborgue veio de situações legais, jurídicas, como na renovação do passaporte britânico, em que houve uma recusa inicial por conta, né, da presença de uma antena na fotografia, que é um órgão que não dá para tirar simplesmente. Tira esse fígado daí, ele não está saindo muito bem aqui no raio-x do aeroporto, né?
Além disso, não se pode tirar uma foto levando tecnologia. Isso faz parte da legislação, né? Seja o que essa ideia de carregar tecnologia queria dizer. A solução para o caso foi a aceitação, por puro cansaço, do argumento de Neil de que ele não estava levando tecnologia, mas ele é tecnologia. Oh, a penumbra! E aí, como lidar com tudo isso? Como lidar com um Rebus, que é uma outra artista, agora também ciborgue, que sente as vibrações sísmicas em seu braço através de implantes? Como lidar com estes novos sujeitos que trazem implantes que não são de carne, que não é trazer um órgão existente, mas é criar novos órgãos, tornar-se ciborgue? Quando o Neil fala na palestra do TED sobre o renascimento da nossa espécie, isso nos faz questionar como anda a nossa taxonomia. Se, até onde sei, a taxonomia de plantas tem se atualizado por conta de agentes externos, outras plantas, vírus, etc., acho que a gente precisa dar uma revisão básica sobre o que torna humano um humano. No sé, que estamos en un momento bastante histórico, porque ya no tenemos que conformarnos con las limitaciones de nuestros sentidos. Todos podemos escoger qué o cuánto o cómo queremos percibir la realidad. Podemos diseñar nuestros sentidos. Todos podemos ser diseñadores de nuestra percepción. Estamos en un momento donde podemos extender nuestra percepción a nivel de otras especies animales. Por lo tanto, os invito a entrar en este movimiento de básicamente convertirnos en transespecies, convertirnos en una especie que últimamente nos va a dejar explorar el espacio de una forma más profunda. Por lo tanto, les invito a unirse a lo que seguramente será visto como el renacimiento de nuestra especie. Gracias. Testando, olá, oi pessoas. Então, o Não Pode Tocar tem sido o projeto paralelo mais complicado para mim até agora, porque eu não sou uma pessoa muito de fala, né? Eu não costumo verbalizar esse tipo de coisa. E aí, vamos falar sobre um assunto, ok. Sem estar alcoolizado, às vezes é um pouco difícil desenvolver a minha fala, ou desenvolver um pensamento de forma fluida, de forma segmentar, ou, sei lá, seguindo alguma coisa lógica, sem parar para pensar um pouco antes no roteiro, ou algo do tipo. Então, eu acabo sendo talvez a pessoa que mais enrola para gravar isso daqui. Apesar de estar gostando muito da experiência, tem sido complicado, confesso. Mas, enfim, sem reclamações, vamos falar um pouco sobre o assunto. Eu, pessoalmente, sou a favor de todo e qualquer avanço tecnológico, seja esse avanço algo que usa até um implante para realizar uma coisa do dia a dia, ou algo que a gente usa, tanto faz. Seja para pagar as nossas contas, para ligar o seu carro, para qualquer coisa, para te localizar, para ajuda. É importante a gente estar sempre atualizado, e eu sou um cara que gosta muito de trecos, né? Eu gosto de ter bastante coisas tecnológicas, mesmo que eu sou o tipo de pessoa que compra coisas que eu não preciso de verdade. São muitos, para mim, são mimos. Então, se novas tecnologias se tornam, de certa forma, acessíveis, eu com certeza vou gostar muito de testá-las e experimentá-las. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma pulseira, um tênis que tem Bluetooth e ficam conectados no celular e fazem monitoramento cardíaco, monitoramento de passos. Com o celular eu consigo fazer pagamento em vários lugares, além de já poder me
me identificar, como em alguns estados liberaram a CNH digital. Dá para você conhecer caminhos e ruas antes mesmo de você ir até eles, usar o Maps e o Street View para poder visitar locais que você não esteve antes e quando estiver lá já estar mais familiarizado. Então são muitas possibilidades. Então, quem vai julgar se nós já somos ciborgues ou não, carregando todos esses aparatos tecnológicos com a gente, seja o seu celular, que você usa para tudo no dia a dia, para estudar, para trabalhar, para muitas coisas. Pense bem se você já não pode ser categorizado como um ciborgue. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre um assunto que é a importância de aprender programação desde cedo, desde criança. Antes de falar disso, eu queria trazer aqui um link de uma matéria do Globo. Eu também dei uma lida em alguns artigos em inglês, mas eu peguei esse em específico em português, que fala sobre o uso de tablets e celulares por crianças muito novas podem atrasar o desenvolvimento da fala e também o desenvolvimento social em questão de se relacionar com outras crianças e de conversa. E daí, o que era para muitos pais uma forma de manter o filho ocupado por bastante tempo, na verdade se torna um problema mais futuramente, né? Essa criança vai ter aí problemas na fala e na escrita, e também no relacionamento na escola, problema provavelmente para estudar, problema em relacionamento com a família. Então acaba sendo que não compensa toda essa usar o celular como uma distração para o filho sempre, né? A pesquisa diz que já crianças que já usam o telefone a partir de 30 minutos por dia já tem um aumento da probabilidade de ter um problema de desenvolvimento na fala, né? Então, isso é uma coisa que os pais devem se atentar mais na criação dos filhos, não deixar que as crianças fiquem tanto tempo assim no celular, né? Não é uma coisa saudável, nem pra gente é saudável ficar o dia todo no celular. Ainda mais para as crianças que ainda têm um desenvolvimento cerebral até os 2 anos, que é muito grande. E então, fazendo um paralelo a isso, eu gostaria de falar um pouco sobre a programação para crianças, né? Para pessoas mais novas. O IFES, que é a instituição no qual eu faço o curso de Sistemas de Informação, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, proveu para alunos de fora do campus, para alunos do ensino fundamental, uma oficina de Scratch com Arduino. Mas o que se trata? O Scratch é uma ferramenta que você pode programar utilizando blocos. Isso é chamado de programação em blocos. A programação em blocos te dá opções de todos os comandos existentes na programação em código. E assim você consegue fazer um jogo, você consegue fazer operações matemáticas, criar uma calculadora, criar coisas ao seu desejo, utilizando essa ferramenta de uma forma para o seu aprendizado, né? Então, essa é um ótimo meio para você poder começar na parte de programação. Essa ferramenta ela foi feita por um laboratório do MIT e ela, na própria descrição dela, diz que a partir dos 8 anos ela já é uma boa ferramenta para crianças. E assim, a minha opinião é que programação é muito importante no geral, tanto para crianças quanto adultos, porque ela ajuda muito o desenvolvimento lógico. Então, não só a questão de, preciso programar, quero desenvolver alguma coisa. Não, isso vai te ajudar no pensamento lógico, em coisas que você faz no dia a dia, em, escolhas que você precisa tomar e você precisa avaliar muitos casos. Eu acho que você ter um certo conhecimento nessa área pode te ajudar muito, né? E não só isso, eu já vi muitos casos de pessoas que aprenderam programação para poder criar trabalhos ou criar ferramentas que pudessem ajudar na área que ela trabalha, né? Eu lembro de algum vídeo no YouTube, não consigo lembrar de quem agora, uma menina tinha aprendido um pouco de Python para poder conseguir, com a linguagem, exibir formatos de células, os formatos de uma fórmula química, ou para poder simular uma célula, ou coisa desse tipo. Então, eu acho que você saber um pouco disso pode te ajudar muito, até porque programação é muito de você saber o conceito principal, você saber lógica, você saber alguma linguagem já, e a partir dessa,
você poder aprender um infinito a mais. Então, tipo, você tem muitas opções, a partir de um básico que você aprende, você consegue aumentar muito o seu conhecimento, é só querer, entendeu? Então, gostaria de falar também, para crianças, tem alguns joguinhos para Android, que, por exemplo, o Sprite Box, que você utiliza funções e coisas que você utiliza comandos e funções em programação para poder, por exemplo, mover um personagem, dar comandos, e para isso você também já está desenvolvendo um pouco da lógica. Fica a dica aí, Sprite Box, Code Hour, vou deixar o link na descrição. Mais uma coisinha que eu gostaria de comentar, foi um vídeo bem bizarro que eu encontrei no YouTube enquanto eu fazia algumas pesquisas para o podcast. O vídeo é a apresentação do Oscar, o corpo modular. Nada mais é do que uma ficção científica, uma história online que uma galera criou para contar sobre, para poder apresentar sobre um corpo modular. Seria como eu posso explicar isso, cara? É melhor vocês verem um vídeo, é bem bizarro. Vou deixar o link do vídeo e o link do site da galera que criou, e lá vocês vão conseguir checar mais ou menos, mas resumindo para vocês, é um corpo que você liga a um cérebro digital e você consegue modular as partes, ou seja, você pode ligar um membro, tirar esse membro, ligar em outra parte. É bem estranho, mas eu achei no mínimo curioso. Deem uma olhada aí. The fundamental limitation is input-output. So we already have, we're already a cyborg. It's just that, I mean, you have a digital version of yourself or partial version of yourself online in the form of your emails and your social media and all the things that you do. And you have basically superpowers in that with your computer and your phone and the applications that are there. You have more power than the President of the United States had 20 years ago. That you can answer any question, you can video conference with anyone anywhere, you can send a message to millions of people instantly. You know, you can just do incredible things. And The new millennium, this is amazing, will bring a new experience. You're the power source. We'll see how natural it feels. Where the playing field is a parallel universe. The game's a lot more fun when it starts feeling realer than real. No use fighting it. I don't like it here. I think it's infected. It's not infected. It's just excited.
I think we're still inside the game. We have enemies in our own house. I do feel the urge to kill someone here. Do it. It's just a game. Tá aí. Gostou do episódio? Tem algum complemento, alguma crítica, comentário para fazer? Fala com a gente. Algumas semanas atrás eu lancei um episódio explicativo sobre o que nós gostaríamos que seja o Manda Áudio. A ideia é muito simples. Você grava o seu áudio e manda pra gente ao invés de só escrever um comentário. Mas se você não gostar de falar, também pode escrever. O mais importante é a gente ter contato, ter um feedback e construir conteúdo de um modo mais colaborativo. Na descrição do episódio tem um vídeo curto e bem didático em que a Fabiana explica como você pode gravar o seu áudio de modo simples pelo celular e enviar para a gente. Depois de finalizar essa série de crônicas sobre as nossas relações com as novas tecnologias, nossos planos são de variar um pouco o formato do programa e também as temáticas. Então, se há algum assunto que lhe interessa, fala com a gente, manda um e-mail, manda o seu áudio. Para onde? Como? Manda para nãopodetocar@gmail.com. Lembra que o D do pod é mudo. Pode procurar a gente também no Twitter. Os nossos perfis vão estar na descrição do episódio. Dessa vez eu vou acertar o arroba da Fabiana. E segue o Tiwi pelo arroba não pode tocar, pois é ele que divulga os episódios e cuida mais da comunicação do podcast. Ah, você não tem Twitter? Então assina o nosso feed, tem também aí na descrição. Ah, você não escuta podcast no celular? Segue a gente lá no YouTube. Não gosta de ouvir podcast no YouTube? Assina o feed pelo e-mail e você vai receber todos os episódios assim que sair pelo seu e-mail. Quer ler com mais calma os textos que a gente discute aqui, pegar as referências, dar uma olhada no que mais que a gente produz e publica? Passa em notamanuscrita.com e perca-se. Por agora eu vou parar de gastar vossos ouvidos. Muito obrigado Alana, Fabiana, André e Tiwi. Se nada der muito errado, na próxima semana ou daqui a 2 semanas a gente volta com mais um episódio. Falou, valeu, tchau!